vocês uma mensagem que Deus me deu há bastante tempo atrás. Eu creio que há mais de 20 anos. Ela é tão velha que ela está no papel, ó. Ela nem está digitalizada. E eu orava a Deus e buscando a direção de Deus para aquilo que eu iria falar com vocês nessa noite. E Deus me fez lembrar dessa mensagem. E ela está alinhada com aquilo que nós falamos a semana passada, sobre a nossa saúde espiritual. A importância de nós mantermos uma vida espiritual saudável. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar o meu coração e o coração dos meus irmãos nessa noite. Nós queremos nos sujeitar à Tua palavra, Senhor. Nos ensina a Tua vontade, nos revela quem Tu és, Senhor. Mostra-nos com clareza os Teus planos. Nós queremos aprender mais, Senhor. Nós queremos crescer mais na nossa relação contigo. Deus, eu oro para que os nossos corações sejam ensináveis, sejam maleáveis, e que nós possamos aprender e crescer na nossa relação contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, como eu estava dizendo, essa mensagem ela tem esse alinhamento a respeito da nossa saúde espiritual. E é muito comum, apesar de não ser normal, mas é muito comum que as pessoas comecem a sua vida com Deus com muita alegria, né? Vamos lá, pessoal. Existe até um termo que a gente chama de primeiro amor, né? Quem já viveu esse primeiro amor aí, né? Esse primeiro amor é aquela alegria de conhecer o Senhor. A gente fica meio apaixonado, assim, meio anestesiado. A gente quer falar de Jesus para todo mundo, né? É muito legal, é muito bacana esse encontro. Mas apesar disso, é muito comum que com o passar do tempo, esse primeiro amor ele vá se esfriando. Ele vá perdendo a sua potência. E isso é algo que, apesar de não ser normal, é muito comum, como eu disse. E a gente consegue observar de maneira muito objetiva esse processo dessa perda da alegria da salvação, da alegria de estar na presença de Deus, da alegria de viver na presença de Deus, de desejar a presença de Deus. E aqui eu não quero entrar nas razões ou no mérito disso, mas simplesmente observar que esse processo ele acontece. Ou seja, é normal, é comum as pessoas começarem a sua vida espiritual cheio de saúde e vigor, e com o passar do tempo a gente perceber que por algum motivo as pessoas vão adoecendo na sua jornada. E essa palavra Deus me deu num tempo onde nós, eu acho que o filho não era nem nascido ainda. Ele está com 25, né? O filho não tinha nem nascido ainda. Então faz mais de 25 anos que Deus deu essa palavra. Nós trabalhávamos com jovens, nós tínhamos um grupo grande de jovens, e era muito comum nós vermos que muitos desses jovens, com o passar do tempo, eles iam esfriando na sua fé, iam perdendo o seu vigor e a sua saúde espiritual. Isso nos entristecia muito e nos fazia refletir, pensar a respeito da importância da jornada, da importância de nós estarmos conectados à vida de Deus. Então, nesse cenário, nesse contexto, Deus me trouxe uma mensagem, uma palavra que fala sobre 3 verbos que começam com um S. Amém?
creio que é só uma coincidência, amém? É uma coincidência que meu nome também começa com S, amém? Não tem nada a ver, tá, pessoal? Mas Deus me deu essa mensagem e eu não quero tirar uma formulinha com ela, tá? Eu não gosto muito de fórmulas. Eu gosto mais de princípios. Mas essa mensagem ela cria um ecossistema interessante, um ciclo interessante na nossa vida, no que diz respeito à nossa saúde espiritual, a forma como nós podemos fazer a nossa jornada de uma maneira segura e saudável. Eu quero falar sobre 3 verbos: o verbo saber, o verbo ser e o verbo servir. Amém? Então, o primeiro verbo fala a respeito de conhecimento. Existem coisas que nós precisamos conhecer. Amém? Fala para o teu irmão, existem coisas que você precisa conhecer. Existem coisas que nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer a Deus. Amém? Nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer os princípios de Deus, as promessas de Deus. Assim também como nós também precisamos conhecer muito a respeito de nós mesmos. E na minha experiência eu percebo que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu conheço a Deus, mais clara fica a minha própria vida. Então esse primeiro verbo fala a respeito da importância de nós conhecermos mais a respeito de Deus, nós aprendermos mais sobre Deus. Quando nós morávamos em São Paulo, foi uma experiência interessante que eu tive. Lá em São Paulo nós temos um negócio chamado Rodízio Municipal de Veículos. Quem é de São Paulo aqui, ou foi de São Paulo, morou em São Paulo? Não é? Esse negócio ele funciona da seguinte maneira: na segunda-feira, carros de placa 1 e 2, eles não podem transitar em determinados horários, em determinada região da cidade de São Paulo. Na terça-feira, placas 3 e 4, e assim sucessivamente. E o nosso rodízio era na quinta-feira. Nesse tempo, eu trabalhava um pouco distante de onde nós morávamos. Então, toda quinta-feira, eu precisava acordar mais cedo, sair mais cedo, porque 7 horas da manhã eu precisava estar na empresa, porque o rodízio era das 7 da manhã, das 7 às 10 da manhã. Então eu precisava sair rapidinho e chegar no trabalho antes desse horário para não tomar uma multa. E nessa quinta-feira, nesse dia, havia chovido muito à noite, e eu acordei já atrasado e já atrapalhado, porque tinha que sair rápido, e eu comecei já meu dia bem estressado, né? Aqueles dias que você sai com uma meia de cada cor, sabe? Você sai todo atrapalhado, não quer tomar multa, não quer tomar ponto na tua CNH. Eu lembro que eu saía atordoado de casa, já super atrasado. E eu não sei se é assim com vocês, mas é assim comigo. Quando a gente está com pressa, dá a impressão de que está todo mundo de férias. Não é? Vocês têm essa sensação também? É terrível, porque quando você está com pressa, parece que está todo mundo de folga. Nossa, eu saí de casa e eu tinha ali um trecho grande para percorrer, e nossa, as pessoas estavam, sabe, só subiando no carro, cantando, e eu estava ali estressado. Pensa num cara nervoso. Eu estava já pecando já, sabe? Quando você já começa a ficar irritado, já quer dar
começar a xingar, né? E naquele estresse de tentar se movimentar, de tentar sair do trânsito, as pessoas ficam passeando, uma raiva. Nem parecia crente, parecia que eu era o possesso, né? E a galera no carro estava na presença de Jesus, igual a gente aqui cantando Maranata. Eles estavam cantando Maranata, eu estava xingando a mãe de todos eles. Nervoso, irritado. Enfim, fiz o percurso nervoso, consegui chegar na empresa ali no horário, mas já estressado, tipo aquele dia que poderia ter acabado, já estava bom, já podia voltar para casa, deu nervoso que eu passei, e eu tinha o hábito, não eu, mas muitos funcionários tinham o hábito de tomar café na empresa. Eu trabalhava na Nestlé nessa época, onde tinha um refeitório gostoso, chegava lá, pegava os produtos e tudo mais. E aquelas mesas coletivas, eu levei a minha bandeja, sentei já irritado, suado. Sentei o pessoal ali na mesa, todo mundo batendo papo, felizes, Maranata, vem Jesus. Eu sentei na mesa, olhei de um dia, lá e tal, e eu vi dois caras conversando na minha frente, eles felizes, poxa, que bom hoje, né, meu? Manhã tranquila, o rodízio foi cancelado. Aí eu olhei e falei, o que vocês falaram? Você não está sabendo? A chuva choveu a noite toda e teve vários alagamentos na cidade e o rodízio foi cancelado. Sabe quando você quer soltar uma ali, aí você fala, não, Jesus. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque a minha manhã, ela poderia ter sido maravilhosa. Ela não é. Eu poderia ter acordado tranquilamente, né? Eu até praguejei, falei assim, Heródoto Barbeiro, cabra safado. Esse cara era o nome do locutor da CBN. Eu ouvi a CBN de manhã ligar para o rádio, e ele não falou em nenhum momento, ele falou do rodízio. Eu falei, mano, é dentro. Ele podia ter pelo menos falado alguma coisa a respeito do rodízio, ele não falou nada. Enfim, a minha manhã foi daquele jeito. E eu poderia ter tido uma manhã maravilhosa, poderia ter acordado até mais tarde um pouco, né? Saído tranquilamente de casa, estado naquele estado de graça que todos estavam, né? Mas eu estava naquela situação, porque me faltava o quê? Conhecimento. O rapaz aqui não estava bem informado. Eu não tinha conhecimento sobre algo que poderia mudar amanhã, a minha manhã, e mudar o meu dia. E por causa disso, eu acabei tendo uma manhã horrível. Salvo aqui as devidas proporções, eu creio que também é assim na nossa vida. Eu perdi talvez uma manhã, fiquei nervoso numa manhã, aquilo não afetou tanto assim a minha vida. Mas nós sabemos, eu sei que você também sabe, que a ignorância cobra um preço. Vamos lá, pessoal. Na vida espiritual e também na vida natural. É ou não é? Então, queridos, eu quero dizer para você que quanto mais você tiver conhecimento a respeito de Deus, quanto mais você tiver conhecimento a respeito da sua vontade, dos seus planos, das suas promessas, quanto mais você conhecer os princípios, as verdades de Deus para a sua vida, você vai poder andar não igual um alucinado, não igual alguém ansioso, como eu estava naquela manhã. Você vai poder ter uma vida muito mais tranquila, baseada e sustentada na verdade, na revelação de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Fala para o irmão, tem coisas que você precisa saber. E a nossa saúde espiritual, ela passa, queridos, pelo conhecimento de Deus. Lá em João 8,32,
diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perceba, queridos, que a verdade por si só, ela não liberta ninguém. O que a palavra de Deus está dizendo? Que o conhecimento da verdade é que nos liberta. Amém? Era verdade que não tinha rodízio naquela manhã? Era ou não era verdade? Mas a verdade por si só me deu uma manhã tranquila? Não, porque eu não conhecia esta verdade. Ela não foi formada. Então a verdade por si só, ela não vai libertar. O que adiantaria, por exemplo, Jesus ter morrido se ninguém soubesse disso? É fato que ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas isso só fez efeito na minha vida e na tua vida quando você conheceu essa verdade. Amém, queridos? Então eu quero te estimular nessa noite a você entender que você precisa buscar conhecimento, você precisa se informar a respeito de Deus. E não conhecimento intelectual. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala a respeito do conhecimento de Deus. Ali ele está dizendo que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E ele vem falando a respeito disso, querendo dizer para nós que nós não vamos conhecer a Deus baseados na nossa sabedoria. Não é esse conhecimento intelectual que ele fica aqui, que ele não desce para o Espírito. Não é esse conhecimento, é o conhecimento revelado de Deus. Nós precisamos ter a revelação de quem Deus é, através do Espírito Santo de Deus, o conhecimento real de quem é Jesus. E a partir deste conhecimento, então, a gente passar a pautar a nossa vida em cima dessas verdades de Deus. Amém? Então, eu quero te estimular a você ser menos ignorante. Amém? E aqui não estou falando da forma pejorativa. Eu estou falando de ser menos ignorante a respeito das coisas de Deus. Amém? No sentido de que existe muito para você conhecer. E você precisa buscar a revelação de quem Deus é todos os dias da sua vida. Então este é o primeiro verbo, o verbo saber. O segundo verbo é o verbo ser. Fala assim comigo: porque sei, sou. Amém? Porque sei, sou. Boa, Lucas? Está comigo aí? Amém. Tem um provérbio que diz assim: assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Assim como eu me vejo na minha alma, assim como eu me percebo, assim eu sou. Ok? Então, nós precisamos, para termos uma vida espiritual saudável, nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Amém? Então eu preciso saber aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Eu preciso saber aquilo que a palavra de Deus fala ao meu respeito. Eu preciso conhecer mais sobre Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus e aquilo que Ele tem para a minha vida. Por quê? Porque assim como eu me vejo, assim como eu me imagino na minha alma, assim eu sou. Amém, queridos? Então, porque eu sei, eu sou. E o que acontece muitas vezes, queridos? Muitas vezes, por nós não conhecermos a Deus, por nós ignorarmos a palavra de Deus, por nós não conhecermos aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito, nós acabamos recebendo informações ou falácias ou engodos ou sofismas de todo tipo a respeito de nós mesmos. E muitas vezes nós acabamos nos vendo dessa forma, imaginando na nossa alma dessa maneira, e assim nós somos, assim nós manifestamos essa verdade e essa identidade, porque nós não conhecemos de fato as verdades de Deus. Eu
tem uma história que hoje é engraçada, mas na época foi triste para a minha vida. Quando eu era adolescente, eu não lembro exatamente a minha idade, mas sei lá, 12, 13 anos de idade, eu vivi um fenômeno. É um negócio chamado estirão. Sabe o que é estirão? Quem já teve filho adolescente, aí pré-adolescente, tem um momento na vida do pré-adolescente que de repente ele cresce 30 centímetros em uma semana. Eu não sei, é um fenômeno, uma coisa bem engraçada. Ele não esticado assim, né? E aí não tem mais roupa, não tem mais tênis, não tem mais nada. Você cresce. E eu me lembro claramente dessa fase da minha vida, onde eu cresci 1 metro em uma semana. E eu tive alguns problemas por conta disso. O primeiro deles é que eu fiquei com anemia. E eu me lembro até hoje o nome da injeção que eu tomava. Chama Iloban. Alguém já tomou? Glória a Jesus. Já tomou. Misericórdia, Senhor. Novas forças. Essa série. Doía tanto essa injeção que eu lembro o nome. Pensa, 12, 13 anos, eu lembro do nome até hoje. Injeção doída, toda semana. O farmacêutico já me olhava para minha cara, eu jogava para a cara dele. Assim. Aplica aí. Eu saía mancando. Esse foi o aspecto mais físico desse fenômeno chamado estirão. Uma outra coisa que aconteceu comigo é que eu fiquei com uma aparência meio estranha. Eu fiquei com um monte de braço, um monte de perna, e eu parecia assim, sabe aqueles bonecos de posto de gasolina? Que você liga aquele ventiladorzinho embaixo, e você fica assim, né? Eu parecia aquele boneco de posto de gasolina. Eu fiquei meio desconjuntado, meio estranho. E os meus amigos, abençoados amigos nessa época, adolescência, né? Eles perceberam o que aconteceu comigo. E aí eles me deram um apelido. E até essa idade eu era o Serginho. E depois desse fenômeno, eu passei a ser conhecido como Gazelão Tremembé. Pensa na situação. O Gazelão Tremembé. O Tremembé eu não sei por que Tremembé. Tremembé é um bairro de São Paulo que eu nunca fui. E uma cidade interior que também eu nunca passei lá. Né? Não sei se rimou, eu não sei por que foi. Só sei que o pessoal começou a me chamar de Gazelão Tremembé. E aquilo pegou. Bem, queridos, pega, as coisas pegam. E no primeiro momento eu levei vida esportiva, né? Aquela coisa e tal. Legal, gazelão pra cá, daqui a pouco eu tinha virado um gazelão. Eu, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele diz Provérbios, né? E eu comecei a me ver como um gazelão. E aquilo virou minha identidade. Só que junto com isso veio também uma série de problemas de autoestima. Né? Porque não é muito legal você ser uma gazela na escola, por exemplo. É uma coisa desagradável. E aquilo foi afetando minha autoestima, foi mexendo com os meus brios. E aquilo foi muito estranho para mim. Me machucou a minha alma, né? Bagunçou ali o meio de campo. E na verdade, essa galerinha que botou esse apelido em mim, eram os meus amiguinhos mais fortinhos, sabe? Porque eu era aquele magrelinho, né? Não tinha me desenvolvido tanto. E os meus amigos mais fortinhos, né? Do surf e tal, a galera lá na praia, que me deu esse apelido, e eles estavam todos fortinhos e tal, eu, né? Um negócio estranho andando. O fato é que eu acabei ficando marcado com isso, e aquilo mexeu muito, eu passei a me ver dessa maneira. E me trouxe alguns prejuízos emocionais, de relacionamento.
todas essas coisas que vocês sabem, né? Que hoje em dia só é bullying, fracasso, essas coisas todas. Na nossa época não tinha esse negócio não, galera. Na nossa época era no tapa mesmo, na porrada e, né, e vive a vida, né? E isso traz esses tipos de transtornos. Ok, passado um tempo, aliás, passado alguns anos, eu tive encontro com Jesus e eu passei a frequentar outros ambientes, eu passei a me relacionar com outras pessoas, né? E eu acabei dando uma afastada dessa galera da praia e tal, porque nós fazíamos umas coisas também que Jesus não gostava, e agora eu estava com Jesus, eu queria Jesus, e a minha vida foi transformada. Então eu deixei de conviver em certos lugares e estar com certas pessoas. E depois de um tempo eu voltei para a praia, já depois de muitos anos já. E eu entrei no mar para pegar onda, e eu encontrei uns 3, 4 dessa galera que a gente andava junto e tal, no mar. Né? E eu, fazia muito tempo que eu não via assim. E aí eu cheguei, e aí, Casarão, não sei o que lá, onde você anda e tal, aquela história de lá de 5 anos que você viu a pessoa. E aí cheguei perto ali, cumprimentei a galera e tal, né? E aí eu fiquei sentado assim, eu fiquei observando que eles não estavam mais tão fortinhos. Na verdade, eles estavam bem fora de forma. Eu não vou falar outras palavras, tá, pessoal? Vocês entenderam, né, o que quis dizer. Eles estavam, né? E olha que lindo, pessoal, presta atenção. Eu não falei nada. Mas eu tive essa experiência. Estava ali surfando do lado deles, cumprimentei, que legal, e eu olhei e tive essa imagem, né, daqueles corpos. Eu olhava para o meu corpo. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: você acreditou em tudo aquilo que eles falaram para você, mas na verdade você era o sonho de consumo deles. Pega essa, galera. Na verdade, eles queriam ser como você é, porque eu estava no shape, eu estava em forma, amém? E eles já estavam passando por peso há muito tempo, né? E eu fiquei pensando assim, pô, é verdade, né? Eu achava que eu era feio, que eu era assim, que eu era assado, mas na verdade eu era o sonho de consumo deles. Por quê? Eu posso comer o que eu quiser, eu posso comer hambúrguer, eu posso comer milkshake, eu posso comer pizza a semana toda, eu continuo magrinho, e eles já não conseguem mais. E eu comecei a entender que eu acreditei em algo que foi dito para mim, mas eu deveria ter acreditado não do que as pessoas falam a meu respeito, mas eu deveria ter acreditado no que Deus fala a meu respeito. E nessa fase eu já estava com Cristo, já estava com a minha autoestima restaurada, mas foi tão interessante porque eu tive aquele encontro com eles, eu não falei nada para eles, mas o Espírito Santo falou tanto no meu coração, e falou: eu te amo, eu te criei, eu te formei. Você não era um boneco de posto de gasolina, você era criação minha, você é meu filho, eu amo você, eu te formei dessa maneira, eu te criei dessa forma. Não pense, não imagine na sua alma aquilo que eu nunca imaginei, nunca pensei a respeito de você. E é lindo, queridos, porque a Bíblia fala muito a nosso respeito. A Bíblia fala que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdócio real, que nós somos uma nação santa, um povo adquirido por Deus. A Bíblia fala que nós somos ministros de Cristo,
nós somos o bom cheiro de Cristo, sabia, Paulo? Então, você é um bom cheiro de Cristo. Nós somos carta de Cristo. João 15,15 diz que nós somos amigos de Deus. Amém? A Bíblia fala muito a nosso respeito. E quando eu sei, e quando eu conheço as verdades de Deus para a minha vida, aí eu posso ser aquilo que Deus quer que eu seja. Amém, queridos? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, os seus planos. Precisamos conhecer aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito, e nós precisamos encarnar a palavra de Deus em nós. Nós precisamos manifestar, nós precisamos crer em tudo aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Amém? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Eu não sei se tem outros gazarões que também descem aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você. Creia naquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito, porque é isso que importa para a tua vida. Amém? Então, quando eu sei, eu sou quando eu pego esse conhecimento e trago ele para a minha vida. Amém? Eu encarno essa palavra. Então, o ditado que diz que nós somos aquilo que nós comemos. Tem algum sentido isso aí? Né? Nós somos aquilo que nós comemos. Então, se você se alimenta deste conhecimento de Deus, da sua vontade, daquilo que Ele fala sobre quem você é, você vai se tornar isso. Você vai ser verdadeiramente filho de Deus e ter a sua identidade firmada em Cristo. Amém? Porque eu sei, eu sou. E por último, o verbo servir. Lá em Atos capítulo 19, tem uma história interessante. Eu vou ler com vocês o verso 11 ao 16. Atos 19, de 11 a 16, que fala a respeito do servir. Eu quero aplicar com vocês aqui. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, que era grande sacerdote. Mas, certa vez, um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. Interessante essa história. Diz que Paulo, o apóstolo Paulo, Deus fazia muitas coisas, muitos milagres através da vida do apóstolo Paulo. E alguns judeus, filhos do sumo sacerdote, queriam imitar Paulo. E queriam fazer igual Paulo. Estou resumindo aqui a história. Diz que em um dado momento eles resolveram expulsar demônios de um homem. E eles dirigiram a este homem e disseram o que para eles? Versículo 15 aqui. O que eles disseram? Vocês lembram? Eles falaram: olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu expulso vocês desse homem. Olha que interessante. Eu expulso vocês em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Olha que interessante a resposta. E aqui eu quero me pegar a resposta, porque a resposta revela
como o mundo espiritual respondeu a este estímulo do mundo natural. Os demônios disseram o que para eles? O próximo. Mais um. 15. Isso. O que os demônios disseram para estes homens? Nós conhecemos Jesus. E nós também sabemos quem é Paulo. Mas e vocês? De que buraco vocês saíram? Aqui parafraseando um pouco a Bíblia. Eu achei muito interessante a resposta que esses espíritos maus deram a estes homens. Eles estavam dizendo assim para eles: ok, nós sabemos quem é Jesus, ok, consta aqui, nós sabemos quem é Paulo, mas nós não reconhecemos vocês não são, vocês não constam aqui no mundo espiritual. É interessante isso. Eles não sabiam quem eram aqueles homens, não sabiam o nome deles, eles ignoravam completamente. E diz o texto que por causa disso, este homem que estava possesso foi para cima desses homens, bateu neles, e eles fugiram da presença deles, feridos, e na outra versão diz feridos e nus. Imagina o couro que esses caras tomaram. Por quê, queridos? Porque eles não eram. Lembra? Porque eu sei, eu sou. Eles não eram, eles não tinham a vida de Deus, eles não tinham nascido de novo, eles não tinham um RG no mundo espiritual. Quando você nasce de novo, você tem uma certidão de nascimento no mundo natural, não tem, queridos? Quando Jesus diz que importa nos nascer de novo, quando você nasce de novo, você recebe uma certidão no mundo espiritual de alguém que é nascido de Deus, porque eles não tinham nascido de Deus, não constavam, não havia autoridade, não havia um reconhecimento. Então, eles não poderiam servir porque eles não eram, e eles não eram porque eles não conheciam. Amém? Diz assim: porque eu sei, eu sou, e porque eu sou, eu sirvo. Então eu passo a ser útil para o reino de Deus quando eu conheço a palavra de Deus, as promessas de Deus, os princípios de Deus para a minha vida, e eu trago essas verdades para mim. Então eu passo a ser aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, e nesse momento então eu me torno apto a servir no reino de Deus. E é muito comum as pessoas quererem servir a Deus, e muitas pessoas acabam se frustrando nesse processo, perdendo a sua saúde espiritual. Por quê? Porque elas primeiro elas precisam o quê? Conhecer, depois elas precisam ser, para depois elas começarem a servir. Muitas vezes a razão de nós querermos servir a Deus não é necessariamente um bom motivo. Muitas vezes o que nós estamos buscando é uma vitrine para nós aparecermos. Não é, pessoal? Muitas vezes as pessoas querem servir, mas principalmente se for num lugar onde as pessoas me vejam, né? Porque talvez a pessoa esteja buscando mais a questão de autoafirmação, de um orgulho, de uma vaidade, não é? Ou muitas vezes, uma outra razão das pessoas quererem servir é porque elas querem fazer barganha com Deus. Então elas vão dizer assim: olha, Senhor, eu vou para o mutirão sábado e eu vou ralar pra caramba ali com os meus irmãos, e aí depois o Senhor vai me dar aquilo que eu estou pedindo para o Senhor. Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. Eu sei que já fez. Amém? Barganha, né? A gente faz troca com Deus. Eu vou para o culto, porque aí Deus vai me dar uma semana abençoada. Não é, pessoal? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque aí Deus vai me dar uma contrapartida. Muitas vezes a gente quer servir a Deus por essas razões. As pessoas vão
na verdade, só se frustrando e vão adoecendo durante a jornada. Queridos, Deus te chamou para servir, sim, mas antes disso você precisa conhecê-lo verdadeiramente. E depois de conhecê-lo verdadeiramente, você precisa trazer esse conhecimento como revelação pelo Espírito Santo, para que você possa ser aquilo que Deus quer que você seja, para que depois você possa servir com relevância no reino de Deus. Amém? Amém, queridos? Estão comigo aí? E o que acontece depois do servir? O ciclo, ele se renova. Porque o que acontece? Muitas vezes você conheceu a Deus, teve revelações maravilhosas de Deus, você trouxe isso para a tua vida, Ele se transformou a tua realidade, você se tornou aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, e agora você está servindo a Deus com relevância. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Mas o que acontece? Muitas vezes você começa a se achar. Não aqui em Floripa, né, pessoal? Aqui a gente não tem esse problema. Só lá em São Paulo e outros lugares, né? Mas algumas pessoas, Deus começa a usar tanto a vida delas, que elas começam a se achar. Começam a achar que agora elas viraram, sei lá, um querubim, um semideus, né? Um VP no céu, é Pai, Filho, Espírito Santo e eu, né? E aí a pessoa começa a se perder, porque ela começa agora a se encher dela mesma, ela passa a se encher do seu próprio. Por isso que muitos pastores caem, queridos. Por isso que muitos líderes acabam se desqualificando no ministério, porque eles chegam nesse nível de estarem servindo a Deus numa relevância e tocando a vida de pessoas, e eles acabam se mesmando, eles acabam se envaidecendo e achando que são Deus, e acabam se esquecendo que para continuar servindo, eles precisam continuar conhecendo a Deus, precisam continuar sendo aquilo que Deus quer que eles sejam, para continuarem servindo com relevância. Portanto, isso se torna o quê? Um ciclo virtuoso. O saber gera o ser gera o servir, e o servir deve gerar mais saber, que vai gerar mais ser, que vai gerar mais servir, e isso não acaba nunca. É um ciclo virtuoso que deve pautar a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada espiritual. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? A nossa oração aqui é para que você tenha uma jornada saudável, para que você tenha uma caminhada saudável. Então, a primeira coisa que eu te peço, em nome de Jesus, procure conhecer a Deus verdadeiramente. Como você vai fazer isso? Buscando a Deus. Nós temos essa semana, a última semana para inscrição na House, por exemplo. Nós temos aqui a nossa House School, nossa escola de Bíblia. Você pode vir estudar a Bíblia com a gente. Amém? Na terça-feira a gente está aqui estudando Bíblia. Você tem vários módulos, primeiros passos. Venha buscar a Deus, venha conhecer a Deus, venha conhecer mais sobre quem Ele é, os planos que Ele tem para a tua vida, os projetos que Ele tem para você, princípios espirituais, promessas de Deus. Conheça a Deus. Você precisa deixar de ser ignorante a respeito das coisas de Deus. Amém, amado? Segunda coisa, você precisa orar para que esse conhecimento se transforme em vida. Amém? Então eu vou ser tudo aquilo que a palavra diz que eu sou. Então o evangelho não é teórico, ele é prático. Tiago diz: não sejam ouvintes negligentes, mas praticantes da palavra. Amém? Não adianta você ouvir tudo que você ouviu aqui essa noite e você sair para aquele portão e não viver nada do que foi falado. Sabe o que vai acontecer? Terça, quarta-feira você já esqueceu. Às vezes na house aqui na quinta-feira, eu vou fazer um desabafo. A gente se reúne aqui para conversar sobre a palavra do domingo, para a gente fixar mais, para a gente lembrar, fixar melhor. Às vezes eu pergunto assim: e aí pessoal, o que vocês acharam da palavra do domingo? Vocês ficam assim.
esqueceu. Esqueci. O que foi mesmo que o pastor falou? Não estou generalizando, tá, pessoal? Estou só dando um exemplo de que bastam alguns dias para você não se lembrar mais do que eu falei aqui. E isso acontece quando o conhecimento não se transforma em vida. Quando o conhecimento ele é só intelectual, teórico. É como você, quando fazia provas na escola, o que você fazia um dia antes da prova? Aqueles que estudavam, né? Porque eu não estudei também, não tenho essa experiência. Não gostava de estudar. Eu fui aprender a estudar no seminário. Você decora um monte de coisa, não é? Você vai lá e decora toda a matéria que vai cair na prova. Aí no dia seguinte está tudo aquilo fresco ainda na tua memória e você faz a prova e você tira uma boa nota, não é? Mas aí que você tira a nota, acabou. Se você perguntar para aquela pessoa, depois de uma semana, aquele mesmo conteúdo, ela não vai lembrar de nada. Por quê? Ela só queria fazer uma prova, ela não queria viver aqueles conhecimentos. Então, queridos, não é isso que a palavra de Deus diz. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos viver Deus na nossa vida todos os dias. Amém? E assim, servir com alegria. Deus nos chamou para nós servirmos. Deus nos chamou para nós sermos relevantes na nossa geração. Você quer ser relevante na tua geração, Deus? Você quer ser relevante na tua casa? Você quer ser relevante com os seus filhos? Você quer ser relevante nesse bairro, nessa cidade? Queridos, conheça Deus. E seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. Que aí você vai servir a Ele com poder, com graça, com verdade. Amém? E você vai poder fazer tudo isso pelo poder de Deus na tua vida, e não na força do teu braço. Amém? Então, porque eu sei, eu sou. Porque eu sou, eu sirvo. E porque eu sirvo, eu preciso saber mais, ser mais, servir mais. E assim a gente vai seguir a nossa jornada de forma saudável e verdadeira, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os teus olhos aí. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, por essa palavra, por essa galera que está aqui. Porque se eles estão aqui é porque o Senhor os chamou, o Senhor os trouxe para este lugar, Senhor. E eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra ela seja conhecida neste lugar. Mas não somente conhecida, que a tua palavra seja vivida neste lugar. E que porque nós vivemos a tua palavra, nós possamos fazer algo extraordinário, relevante, impactante na nossa geração, Deus, em nome de Jesus. Revela quem tu és, Senhor. Mostra quem tu és. Mostra os teus planos, os teus sonhos. Nós queremos tanto te conhecer, nós queremos tanto saber mais a respeito de nós mesmos, porque nós queremos ser tudo aquilo que o Senhor quer. Nós queremos sonhar os teus sonhos, nós queremos viver os teus projetos. Queremos ter uma identidade firmada em Cristo, na palavra. Porque eu sei, eu sou. O saber gera o ser. Porque o ser gera o servir. Porque quando eu sou, eu posso fazer a diferença. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Nós não podemos viver da revelação de terceiros. Não, Senhor, nós queremos ter o teu poder operando em nós. Nós queremos ter a revelação de quem tu és, uma revelação fresca, autêntica, genuína sobre quem tu és na nossa vida. E assim nós queremos te servir, Senhor. E o servir gera o saber, mais conhecer. Cria esse ciclo virtuoso em nós, cria esse ciclo virtuoso na nossa comunidade, Deus. Promove saúde espiritual neste lugar. Eu oro, Deus, para que a nossa comunidade seja saudável espiritualmente. Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante
levante homens e mulheres de Deus neste lugar, homens e mulheres que te conhecem verdadeiramente, homens e mulheres que têm a sua identidade firmada em ti, Senhor, e homens e mulheres que te servem com todo o coração, Senhor, e que são salgados nessa terra, que fazem a diferença nessa terra. Deus, em nome de Jesus, faz isso, Senhor, hoje, faz isso na nossa jornada. Essa é a minha oração em nome de Jesus.